noite. Boa noite. Os Estados Unidos adotaram sérias restrições econômicas hoje contra a Rússia. As medidas entrarão em vigor amanhã, um dia depois de o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciar uma nova incursão na Ucrânia. E o governo de Kiev convocou os reservistas para defender o país. Depois de anunciar o reconhecimento da independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, nesta terça-feira foi a vez de o presidente Vladimir Putin tomar a mesma medida em relação a Donbás, que também faz parte da Ucrânia e não estava lutando contra o governo de Kiev. E o presidente russo foi autorizado pelo parlamento de seu país a utilizar as forças armadas no exterior com o discurso de que a paz precisava ser instaurada em todas estas regiões. A aprovação parlamentar russa de tratados de amizade com os separatistas pode abrir caminho para Moscou estabelecer novas bases militares nas cidades e, dessa forma, preparar uma investida no território ucraniano. A Ucrânia, por sua vez, pediu a ajuda do Ocidente para se proteger. No início da tarde, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que seus aliados deveriam intensificar o envio de armas para seu país. A ideia do ministro é, em suas próprias palavras, mobilizar o mundo inteiro e fortalecer as suas defesas. Enquanto os assuntos diplomáticos ocorrem, estudantes, legisladores e moradores de Kiev, capital da Ucrânia, se reuniram do lado de fora da embaixada para protestar contra as decisões de Putin. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que pode romper os laços diplomáticos com a Rússia e defendeu que novas sanções duras fossem declaradas ao redor do mundo. O pedido de Zelensky surtiu efeito e algumas autoridades estrangeiras anunciaram sanções ao país continental. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson impôs sanções a 5 bancos russos e 3 homens, incluindo Gennady Timchenko, que tem ligações estreitas com Vladimir Putin. Segundo Johnson, essa é a primeira parcela do que a Grã-Bretanha está preparada para fazer se a Rússia não recuar. Quem também anunciou sanções foi a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela afirmou que o bloco de países europeus implementou sanções contra 351 parlamentares russos que votaram a favor da independência dos territórios e que as ações do bloco afetam também algumas entidades russas. No final da tarde, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também se manifestou sobre a situação e anunciou sanções muito mais duras contra a Rússia do que as estabelecidas em 2014, depois da anexação da Crimeia. Nas suas declarações, o presidente norte-americano anunciou bloqueio a 2 instituições financeiras russas, proibição de negociações com a dívida soberana russa e sanções à elite do país e seus familiares. Além disso, Biden reiterou que a Rússia não faz mais parte do financiamento ocidental. Pensando na defesa do território, o presidente norte-americano também autorizou o envio de 800 soldados para a região do Báltico e até 8 caças para regiões próximas, e disse que as reações do seu governo estão apenas no começo. O reposicionamento das tropas não envolve envio de mais soldados ou equipamentos do território americano, e sim a mudança de forças já disponíveis na Europa. A situação entre a Rússia e a Ucrânia, que sempre se estabeleceu por conflitos indiretos, nesta ocasião, parece estar cada vez mais perto de eclodir.